Meu nome é Eulália dos Santos, tenho 79 anos. E durante toda a minha vida, acreditei que as histórias que guardamos são o maior tesouro que podemos deixar para nossos filhos e netos. Mas hoje, sentada aqui na minha poltrona de sempre, olhando para essa casa que já foi cheia de risadas e abraços, preciso desabafar com vocês sobre algo que está me corroendo por dentro como um câncer silencioso. Vocês sabem quando a gente sente que está gritando no vazio? Quando tenta contar algo importante e as pessoas apenas fingem que estão ouvindo, mas na verdade estão mais preocupadas com seus celulares do que com o que você tem para dizer? Pois é, exatamente isso que venho sentindo nos últimos anos. E a angústia está me sufocando de tal forma que preciso compartilhar essa dor com alguém que talvez entenda. Eu nasci em 1946, numa época em que as famílias ainda se reuniam ao redor da mesa para conversar, onde os mais velhos eram respeitados e suas histórias eram ouvidas com atenção reverente. Minha avó Benedita costumava me contar sobre a época da escravidão, sobre como nossa família conseguiu se libertar e construir uma vida digna, mesmo com todas as dificuldades. Ela tinha uma voz doce, mas firme, e seus olhos brilhavam quando falava sobre nossos antepassados, sobre a força que eles tiveram para superar tantas adversidades. Cresci acreditando que essa tradição de contar histórias era sagrada, que era meu dever guardar cada detalhe, cada nome, cada data importante da nossa linhagem. Durante décadas, fui a guardiã das memórias familiares, aquela que todos procuravam quando queriam saber sobre algum parente distante ou sobre algum acontecimento do passado. Eu era orgulhosa desse papel, sentia que tinha uma missão importante a cumprir. Casei-me com João em 1965, quando ele tinha 23 anos e eu apenas 19. Ele era um homem trabalhador, pedreiro de profissão, e juntos construímos não apenas nossa casa, mas também nossa família. Tivemos 4 filhos. Carlos, o mais velho, hoje com 55 anos. Maria Helena, com 53. Roberto, com 51. E a caçula, Ana Cristina, com 48 anos. Durante toda a infância deles, eu fazia questão de contar as histórias da família antes de dormir. Falava sobre o bisavô Antônio, que havia sido um dos primeiros negros livres da região e que trabalhava como ferreiro. Sobre a bisavó Juana, que era parteira e ajudou a trazer ao mundo metade da cidade. Sobre como nossos ancestrais lutaram para conseguir as terras onde hoje está construída nossa casa. Eu via os olhinhos brilhando de curiosidade, fazendo perguntas, querendo saber mais detalhes, mas os anos passaram e algo começou a mudar. Gradualmente, quase imperceptivelmente, o interesse das crianças foi diminuindo. Primeiro, eles começaram a dizer que já conheciam aquelas histórias
depois que estavam cansados. Por fim, que não tinham tempo para essas coisas antigas. Meu coração começou a se partir um pouquinho a cada rejeição, mas eu insistia, acreditando que era apenas uma fase. Quando meus filhos se casaram e tiveram seus próprios filhos, pensei que seria uma nova oportunidade. Afinal, os netos sempre têm uma relação especial com os avós, não é mesmo? Lembro-me da primeira vez que tentei contar para meu neto mais velho, Felipe, filho do Carlos, sobre a história da nossa família. Ele tinha uns 8 anos na época e eu estava tão empolgada para finalmente ter um novo ouvinte atento. Comecei a falar sobre o bisavô Antônio, mas Felipe me interrompeu no meio da frase. Vó, posso ver desenho na TV? O golpe foi tão forte que senti como se alguém tivesse me dado um tapa na cara. Mesmo assim, desliguei a televisão e tentei continuar, mas ele ficou inquieto, irrequieto, claramente entediado. Depois de alguns minutos, ele simplesmente saiu da sala. Aquela foi a primeira vez que realmente me dei conta de que algo estava errado. Muito errado. A tradição que eu tanto valorizava, que considerava fundamental para manter nossa família unida e nossa identidade preservada, estava sendo desprezada pela nova geração. E o pior de tudo é que meus próprios filhos não apenas não apoiavam meus esforços, como pareciam achar que eu estava sendo inconveniente. Os anos seguintes foram uma lenta e dolorosa constatação de que eu estava perdendo a batalha. Cada tentativa de conversar sobre nossa história familiar era recebida com suspiros, olhares impacientes e desculpas elaboradas. Mãe, agora não é hora, vó. A gente tem que ir. Depois a senhora conta, tá bom? Mas esse depois nunca chegava. A situação se agravou quando meu marido João faleceu em 2018. Ele sempre foi meu maior apoio, o único que realmente entendia a importância de preservar nossas memórias. Quando eu começava a contar alguma história, ele complementava com detalhes que eu havia esquecido, corrigia alguma data ou acrescentava algum fato interessante. Éramos uma dupla perfeita na missão de manter viva a história da família. Após sua morte, me senti completamente sozinha nessa empreitada. A casa ficou silenciosa demais e o peso da responsabilidade sobre meus ombros tornou-se ainda maior. Eu era agora a única guardiã de décadas de memórias. A única pessoa que sabia sobre os detalhes íntimos da nossa genealogia, sobre as lutas e conquistas de nossos antepassados. Foi então que tomei uma decisão desesperada. Decidi organizar uma reunião familiar especial, um almoço de domingo onde eu pudesse finalmente passar tudo o que sabia para as próximas gerações. Liguei para todos os meus filhos e netos. Expliquei que tinha algo muito importante para compartilhar, que era sobre nossa história familiar e que considerava fundamental que todos estivessem presentes. A reação foi
desanimadora. Carlos disse que tinha um compromisso importante no trabalho, mesmo sendo domingo. Maria Helena alegou que a filha tinha uma festa de aniversário. Roberto simplesmente disse que não via necessidade de ficar revirando o passado. Apenas Ana Cristina, minha caçula, confirmou presença, mas com uma condição: que eu não me alongasse muito, porque ela tinha outros compromissos. No domingo marcado, apenas Ana Cristina compareceu, acompanhada de sua filha de 16 anos, Júlia. Preparei o almoço com todo o carinho. Arrumei a mesa com a louça boa. Organizei álbuns de fotos antigas e documentos importantes da família. Estava ansiosa, mas também esperançosa de que finalmente pudesse transmitir tudo aquilo que considerava sagrado. Durante o almoço, tentei começar a conversa sobre nossa história. Falei sobre a importância de conhecermos nossas raízes, sobre como nossos antepassados haviam lutado para nos dar a vida que tínhamos hoje. Ana Cristina ouvia com polidez, mas eu podia ver nos seus olhos que ela estava apenas sendo educada. Júlia, minha neta, mal levantou os olhos do celular. Quando comecei a mostrar as fotos antigas, explicando quem eram as pessoas retratadas, as datas e os contextos, a situação ficou ainda mais constrangedora. Júlia suspirou alto e disse: Vó, essas pessoas já morreram há muito tempo. Por que isso é importante? Senti meu coração se despedaçar. Como explicar para uma adolescente de 16 anos que aquelas pessoas mortas eram a razão dela existir? Como fazer ela entender que cada uma daquelas fotografias amareladas representava uma vida de luta, de sonhos, de conquistas? Ana Cristina tentou amenizar a situação, dizendo que Júlia estava apenas sendo típica adolescente. Mas eu vi naquele momento que ela também não compreendia realmente a importância do que eu estava tentando fazer. Para ela, aquilo era apenas nostalgia de uma velha sentimental, não um legado fundamental que precisava ser preservado. A reunião que eu havia planejado com tanto carinho durou apenas 2 horas. Ana Cristina inventou uma desculpa qualquer para ir embora e eu fiquei sozinha na minha mesa arrumada, cercada de álbuns abertos e histórias não contadas. Chorei naquele dia como não chorava desde a morte do meu marido. Não era apenas tristeza. Era uma sensação de fracasso absoluto, de inutilidade completa. Nos meses seguintes, tentei outras abordagens. Escrevi cartas longas para cada um dos meus filhos e netos, contando detalhes da nossa história familiar, esperando que pelo menos lessem no seu próprio tempo. A maioria nem respondeu. Carlos me ligou para dizer que havia recebido a carta, mas que estava muito ocupado para ler. Maria Helena disse que ia guardar para ler quando tivesse tempo, mas nunca mais tocou no assunto. A sensação de estar gritando no vazio tornou-se cada vez mais intensa. Eu tinha tantas histórias para contar, tantos detalhes importantes para preservar, mas ninguém parecia interessado em ouvir. Era como se eu fosse uma biblioteca humana que estava sendo ignorada, condenada a desaparecer com
com todas as suas informações preciosas. Foi em outubro de 2023 que tudo mudou drasticamente. Eu estava organizando os documentos da família quando encontrei uma pasta antiga que não via há anos. Dentro dela havia certidões de nascimento, casamento e óbito de parentes distantes, mas também algo que me fez o sangue gelar nas veias. Uma escritura de propriedade rural, datada de 1923. O documento estava em nome do meu bisavô Antônio, aquele mesmo ferreiro sobre quem eu sempre contava histórias. Segundo a escritura, ele havia adquirido um terreno de 15 hectares na região rural da cidade. Um local que hoje eu sabia que valia uma fortuna devido ao crescimento urbano. Mas não era apenas isso que me chamou a atenção. O que realmente me chocou foi perceber que, segundo a documentação, essa propriedade nunca havia sido oficialmente transferida para os herdeiros. Minha mente começou a trabalhar freneticamente. Se aquela propriedade ainda estava tecnicamente em nome do bisavô Antônio, e se eu conseguisse provar a linha sucessória, isso poderia significar que nossa família tinha direito legal sobre aquelas terras. Terras que, segundo minha pesquisa rápida na internet, estavam avaliadas em mais de 2 milhões de reais. Por alguns dias, fiquei em silêncio, processando essa descoberta. Pensei em contar imediatamente para meus filhos, mas algo me fez hesitar. Durante décadas, eles haviam ignorado completamente a história da família, tratando-a como algo irrelevante e antiquado. Agora, de repente, essa mesma história que eles desprezavam poderia ser a chave para uma herança milionária. Decidi fazer uma experiência. Liguei para Carlos, meu filho mais velho, e comecei a falar sobre o bisavô Antônio, sobre sua vida como ferreiro, sobre as dificuldades que ele enfrentou. Carlos me interrompeu no meio da conversa. Mãe, a senhora já contou essa história 1000 vezes. Eu tenho que desligar. Estou numa reunião importante. Tentei com Maria Helena. Mesmo resultado. Ela me disse que estava cansada de ouvir sobre gente antiga e que eu deveria focar no presente. Roberto nem atendeu minha ligação. Ana Cristina foi a única que conversou comigo, mas ficou claro que estava apenas sendo educada. Quando eu comecei a falar sobre nossa genealogia, naquele momento, uma mistura de raiva e decepção tomou conta de mim. Como era possível que meus próprios filhos fossem tão indiferentes à nossa história? Como puderam desprezar por tanto tempo algo que agora se revelava não apenas emocionalmente importante, mas também financeiramente valioso? Decidi guardar segredo sobre a descoberta, não por maldade, mas porque queria entender melhor a situação. Antes de tomar qualquer atitude, procurei um advogado, Dr. Henrique, que era conhecido na cidade por lidar com questões de sucessão e propriedades rurais. Marquei uma consulta e levei todos os documentos que tinha. A consulta foi reveladora
e, ao mesmo tempo, frustrante. Dr. Henrique confirmou que a propriedade realmente tinha potencial para gerar uma disputa sucessória interessante, mas que seria necessário muito mais documentação para comprovar a linha hereditária. Certidões de nascimento, casamento e óbito de várias gerações. Comprovação de que não havia outros herdeiros. Uma série de burocracias que pareciam intermináveis. Dona Eulália, disse ele, a senhora tem em mãos o que pode ser uma herança significativa, mas vai precisar da ajuda da família para reunir toda a documentação necessária. Algumas certidões podem estar com outros parentes e vai ser preciso que todos colaborem para montar o processo. Saí do escritório do advogado com sentimentos contraditórios. Por um lado, estava empolgada com a possibilidade de que nossa família pudesse se beneficiar financeiramente daquela descoberta. Por outro lado, sentia uma amargura profunda ao perceber que somente agora, com a perspectiva de dinheiro envolvido, talvez conseguisse despertar o interesse dos meus filhos pela nossa história. Passei semanas refletindo sobre como abordar o assunto. Deveria contar sobre a herança e usar isso como uma forma de finalmente se interessar pela genealogia familiar? Ou deveria continuar tentando transmitir a importância das nossas memórias pelo valor emocional, sem mencionar o aspecto financeiro? A decisão se tornou ainda mais complexa quando descobri, através de uma pesquisa mais aprofundada, que a propriedade não estava apenas valiosa. Ela estava sendo disputada por uma empresa de construção civil que queria transformar o local em um condomínio de luxo. Se nossa família não agisse rapidamente para reivindicar os direitos sobre a terra, poderíamos perder para sempre não apenas a propriedade, mas também uma parte importante da nossa história. Foi em dezembro de 2023 que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Organizei uma nova reunião familiar, mas desta vez usei uma estratégia diferente. Liguei para cada um dos meus filhos e disse simplesmente: preciso conversar com vocês sobre uma questão muito importante que envolve dinheiro e herança. É urgente. A reação foi imediata e completamente diferente das vezes anteriores. Carlos cancelou um compromisso de trabalho. Maria Helena deixou a filha com uma amiga. Roberto apareceu sem nem ser convidado diretamente. Ana Cristina chegou 2 horas antes do combinado. Todos estavam ali, na minha sala, com uma atenção que eu não via há décadas. Comecei a reunião de forma calculada. Coloquei a escritura do bisavô Antônio sobre a mesa da sala e disse: vocês sabem quem foi Antônio dos Santos? Houve um silêncio constrangedor. Meus 4 filhos se entreolharam, claramente sem saber do que eu estava falando. Mãe, a senhora sabe que a gente não lembra dessas coisas antigas, disse Carlos, com uma impaciência mal disfarçada. Pode ir direto ao ponto. O que tem a ver com dinheiro e herança? Senti uma fúria crescendo no meu peito. Ali estava a prova viva do que eu vinha tentando alertar.
há anos. Meus próprios filhos não sabiam nem o nome do bisavô, mesmo eu tendo contado essa história centenas de vezes. Mas agora, com a perspectiva de dinheiro envolvido, estavam todos prestando atenção. Antônio dos Santos era meu bisavô. Comecei com uma voz que eu mesma não reconhecia, menos estava mais firme, mais autoritária. Ele foi ferreiro, trabalhou a vida inteira para conseguir comprar um pedaço de terra onde pudesse criar sua família. Eu contei essa história para vocês milhares de vezes, mas vocês nunca se interessaram em ouvir. Peguei a escritura e mostrei para eles. Esta é a prova de que ele comprou, em 1923, 15 hectares de terra, na região onde hoje está o bairro Jardim Esperança. Segundo o advogado que consultei, essa propriedade nunca foi oficialmente transferida para os herdeiros. Isso significa que ela ainda está em nome dele, e nós, como descendentes diretos, temos direito legal sobre ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ver os cérebros dos meus filhos processando a informação, calculando possibilidades, imaginando valores. Carlos foi o primeiro a falar. Mãe, quanto essa terra vale hoje? Aproximadamente 2 milhões de reais, respondi, observando como os olhos deles se arregalaram. Mas há um problema. Uma empresa de construção civil está interessada no terreno e já está movendo ações para se apoderar da propriedade. Se não agirmos rapidamente, podemos perder tudo. A transformação foi instantânea. Subitamente, meus filhos, que durante décadas haviam ignorado completamente a história da família, agora estavam fazendo 1000 perguntas sobre o bisavô Antônio. Queriam saber sobre datas, sobre parentes, sobre documentos, sobre genealogia, a mesma genealogia que eles haviam desprezado por tanto tempo. Precisamos reunir toda a documentação da família, disse Maria Helena, com uma animação que eu não via há anos. Certidões de nascimento, casamento, óbito, tudo que comprove nossa linha sucessória. Mãe, a senhora tem mais documentos guardados? Perguntou Roberto, já vasculhando as gavetas da estante. Precisa ver se tem mais alguma coisa que a gente não sabe. Ana Cristina estava fazendo anotações freneticamente. Vou procurar na internet sobre essa empresa de construção. Temos que entender qual é a situação legal atual da propriedade. Observei aquela cena com uma mistura de satisfação e amargura. Finalmente eles estavam interessados na nossa história, mas não pelo valor emocional, cultural ou familiar, apenas pelo dinheiro. Décadas de tentativas de transmitir a importância das nossas memórias haviam sido ignoradas, mas bastaram alguns minutos falando sobre uma herança milionária para despertar um interesse voraz. Durante as semanas seguintes, minha casa se transformou em um escritório genealógico. Meus filhos apareciam todos os dias, trazendo documentos, fazendo ligações, pesquisando informações.
Pela primeira vez em anos, eu me sentia útil, importante, ouvida. Eles faziam perguntas sobre parentes distantes, sobre datas importantes, sobre detalhes da nossa história que eu havia tentado compartilhar durante décadas. Mas a satisfação era amarga. Eu sabia que aquele interesse era puramente financeiro. Quando eu começava a contar detalhes emocionais sobre a vida do bisavô Antônio, sobre as dificuldades que ele enfrentou, sobre o amor que tinha pela família, eles me cortavam. Mãe, isso é interessante, mas precisa focar no que é importante para o processo legal. O importante para o processo legal era exatamente aquilo que eu havia tentado preservar durante toda a minha vida. Nomes, datas, relações familiares, documentos, memórias. Mas agora essas informações eram valiosas apenas como meio para um fim financeiro, não como patrimônio cultural da família. O processo legal durou 8 meses. 8 meses em que minha casa ficou movimentada, com meus filhos e netos aparecendo regularmente, interessados em cada detalhe da nossa genealogia. Eu me sentia importante novamente, mas também profundamente triste. Tinha conseguido finalmente despertar o interesse deles pela nossa história, mas sabia que era por motivos errados. Durante esse período, descobri coisas sobre minha própria família que eu não sabia. Encontramos certidões de outros parentes, documentos que comprovavam que nossa linhagem era ainda mais rica e complexa do que eu imaginava. Cada descoberta me enchia de orgulho e, ao mesmo tempo, de melancolia, porque sabia que quando o processo terminasse, independentemente do resultado, o interesse deles pela nossa história também terminaria. Em agosto de 2024, o advogado nos ligou com a notícia: tínhamos ganhado a disputa, a propriedade era oficialmente nossa e a empresa de construção civil havia desistido da ação. 15 hectares de terra avaliados em mais de 2 milhões de reais estavam agora em nome da família Santos. A comemoração foi intensa. Meus filhos estavam eufóricos. Meus netos finalmente pareciam interessados na boa historiadora. E eu estava sendo tratada como uma heroína da família. Mas eu sabia que aquela alegria tinha prazo de validade. A divisão da herança foi feita de forma justa. Cada um dos meus 4 filhos recebeu uma parte igual, e eu fiquei com uma pequena porcentagem que me garantiria um final de vida mais confortável. Mas o dinheiro não era o que me importava. O que me importava era saber se finalmente conseguiria transmitir para as próximas gerações a importância de preservar nossa história. Algumas semanas depois de tudo resolvido, tentei retomar as conversas sobre genealogia familiar. Liguei para Carlos e comecei a contar sobre outros parentes, sobre histórias que não tinham relação com herança ou dinheiro. Ele me interrompeu. Mãe, agora que resolvemos essa questão da propriedade, acho que não precisa mais ficar lembrando essas coisas antigas.
Tentei com Maria Helena. Ela disse que estava muito ocupada, gastando a herança, e que não tinha tempo para conversar sobre mortos. Roberto nem atendeu minha ligação. Ana Cristina foi educada, mas deixou claro que considerava o assunto encerrado. Naquele momento, compreendi a dimensão real da minha derrota. Eu não havia conseguido transmitir a importância das nossas memórias familiares. Havia apenas usado essas memórias como ferramenta para conseguir dinheiro. A história do bisavô Antônio, que poderia ter sido uma fonte de orgulho e inspiração para as próximas gerações, havia se tornado apenas um meio para um fim financeiro. Hoje, aos 79 anos, sento-me novamente na minha poltrona de sempre, olhando para essa casa que continua grande demais para mim sozinha. Tenho mais dinheiro na conta, é verdade, mas continuo sendo a única guardiã das memórias da família. Continuo sendo a única que sabe sobre a coragem do bisavô Antônio, sobre a sabedoria da bisavó Roana, sobre as lutas e conquistas de gerações que vieram antes de nós. A diferença é que agora não tenho mais ilusões. Sei que, quando eu morrer, todas essas histórias morrerão comigo. Meus filhos e netos aprenderam que nossa genealogia pode ser financeiramente valiosa, mas não aprenderam que ela é emocionalmente preciosa. Aprenderam a valorizar os documentos, mas não aprenderam a valorizar as memórias. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa, se deveria ter contado sobre a herança ou se deveria ter deixado que ela se perdesse junto com as histórias que ninguém quer ouvir. Mas então, lembro do bisavô Antônio, trabalhando sol a sol na sua forja, sonhando com um futuro melhor para seus descendentes. Ele não lutou apenas para nos deixar dinheiro. Ele lutou para nos deixar um legado de dignidade, de trabalho, de valores. Consegui preservar a propriedade que ele conquistou com tanto esforço. Consegui garantir que sua luta não fosse em vão, pelo menos do ponto de vista financeiro. Mas falhei em preservar sua memória, sua história, sua humanidade. Para meus filhos e netos, ele não passou de um nome numa escritura antiga, não um homem corajoso que realmente foi. O que mais me dói é saber que não sou a única avó passando por isso. Quantas outras mulheres da minha idade estão tentando desesperadamente transmitir a história das suas famílias para gerações que não querem ouvir? Quantas outras estão vendo seus legados emocionais se perdendo no tempo, substituídos apenas por heranças materiais? Eu consegui salvar 15 hectares de terra, mas não consegui salvar décadas de memórias. Consegui garantir que meus filhos tivessem dinheiro, mas não consegui garantir que tivessem raízes. E talvez essa seja a maior tragédia da minha vida. Ter sido guardiã de um tesouro que ninguém quis receber. Hoje, quando olho para as fotografias amareladas dos meus antepassados, sinto que estou pedindo desculpas para eles. Desculpas por não ter conseguido manter viva
a chama das suas memórias. Desculpas por ter uma família que aprendeu a valorizar o que eles deixaram de material, mas não o que deixaram de humano. Mas mesmo assim, não posso desistir completamente. Talvez um dia, quando meus netos tiverem seus próprios filhos, eles sintam curiosidade sobre suas origens. Talvez perguntem sobre o bisavô Antônio, sobre a bisavó Juana, sobre todas as histórias que tentei contar durante tantos anos. E quando isso acontecer, eu estarei aqui, na minha poltrona de sempre, pronta para contar cada detalhe, cada emoção, cada lágrima e cada sorriso que fazem parte da nossa história. Porque no final das contas, não importa se ninguém quer ouvir, não importa se consideram minhas histórias antigas ou irrelevantes. Eu sou a guardiã dessas memórias e enquanto eu respirar, elas continuarão vivas. Talvez seja essa a minha verdadeira herança. Não o dinheiro que consegui recuperar, mas a teimosia de uma velha que se recusa a deixar que o passado seja esquecido. E se você que está me ouvindo tem uma avó, um avô, alguém da sua família que insiste em contar histórias antigas, peço que tenha paciência. Que escute, mesmo que já tenha ouvido aquela história 1000 vezes, porque um dia, quando essa pessoa não estiver mais aqui, você vai sentir falta daquelas histórias. Vai perceber que elas não eram apenas nostalgia de uma pessoa velha, mas sim o último fio que conectava você às suas raízes. Não cometam o mesmo erro que meus filhos cometeram. Não deixem que as histórias da sua família morram por falta de interesse, porque quando isso acontece, uma parte de vocês também morre. E nem todo o dinheiro do mundo consegue comprar de volta uma memória perdida.